Salve, salve, bravos incansáveis estudantes! E aí, galera, tudo bem com vocês? Contem para mim o que vocês acharam da nossa última aula, compreenderam o conteúdo, gostaram, entenderam? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos continuar os estudos do texto dissertativo argumentativo padrão Enem. Bora lá então? E qual que é o objetivo desta aula? Estudar as referências externas que são coringa para a redação. Então, hoje nós vamos falar das referências coringas, ou seja, aquela referência externa coringa que você pode utilizar em várias redações. Mas aqui nós vamos nos concentrar na introdução, ok? Então, vamos lá. Introdução coringa. O que é uma introdução coringa, pessoal? É uma introdução aberta, flexível, que se adapta a vários temas e pode ser usada em várias redações. Qual que é a importância de aprender uma introdução coringa? A importância está no fato de que, no momento que você vai fazer um processo seletivo, é muito comum que você sinta um nervosismo, que você sinta uma ansiedade muito grande. Então, no momento em que você tem uma introdução coringa, que você pode usar, que você pode se lembrar, memorizar, e naquele momento colocar para jogo, aí sim vai fazer uma diferença muito grande ter uma carta na manga nesse momento, certo? Então a gente vai estudar isso aqui, ok? Nós já vimos na aula passada toda a introdução, toda a estrutura da introdução padrão Enem, e agora a gente vai estudar o que é uma introdução coringa. Importante, pessoal, para que a introdução seja coringa, de fato, a referência externa e a tese precisam ter a mesma característica, ou seja, a referência externa precisa ser coringa e a tese também precisa ser, tá bom? As duas precisam ser bem casadas para que elas sejam, de fato, essa introdução tão chave na hora da redação, beleza? Mas bora relembrar. Uma introdução padrão Enem precisa ter o que mesmo, galera? O que uma introdução padrão Enem precisa apresentar? Uma introdução padrão Enem precisa ter tema, tese ou teses e uma referência externa. São os 3 elementos que a banca vai buscar na tua introdução. E aí a nossa dica sob medida. Lembrem-se de seguir esta ordem aqui na hora de redigir a introdução. Bora lá. Referência externa, tema e a tese ou as teses, ok? Vocês estão anotando tudo isso, pessoal? Espero que sim. Bora lá, então. Exemplo 1, referência coringa número 1. Olha só a referência coringa que eu separei para vocês. Bora lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso, como direito de todos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito. E aí, verifiquem que eu deixei 2 espaços aqui nessa referência externa. E esses espaços devem ser completados pelo tema. Então, olhem para essa referência externa coringa, pessoal. O que é mesmo a referência externa? A referência externa é a informação extratextual que você agrega ao teu texto para dar consistência ao tema, às teses e ao argumento, ok? Então, vamos lá. Por que uma referência externa que fale da Constituição é uma referência externa coringa? Porque, meus caros, a Constituição Federal Brasileira é uma Constituição que traz, de fato, leis muito precisas e, de fato, leis que asseguram todos os direitos. Nós temos uma Constituição, muito completa. Mas o que ocorre, infelizmente? Ocorre que muitos dos direitos presentes na Constituição não acontecem de forma integral, não acontecem em sua totalidade, ok? Então, como o Enem é uma redação, como a redação do Enem sempre vai trazer um tema de cunho social, político e cultural, ou seja, todo tema do Enem, pessoal, todo tema do Enem pode ser vinculado à nossa Constituição. Todos eles. Sabiam disso? Então, citar a nossa Constituição na introdução é uma forma muito bacana de começar a redação. É uma introdução coringa muito precisa. O que você precisa ter em mente? Precisa citar
a Constituição, conforme eu coloquei aqui, e você tem que se lembrar o seguinte, que infelizmente, isso não acontece. É por isso que eu começo com embora. Então, embora, né, apesar da Constituição Federal de 1988 assegurar, e aí você completa com o tema. Vou passar aqui para o próximo exemplo, que no próximo eu já coloco o tema aqui para você pensar. Olha só que legal. Eu coloco aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à educação, aí veja, eu coloco uma parte do tema aqui no início. Como direito de todos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito à formação educacional dos autistas. Pronto, fechei. Referência externa e tema. Olha que beleza. Vamos aqui para um segundo exemplo? Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à saúde como direito de todos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde. Pronto. Introdução pronta. Mais um tema. Habitação, mobilidade urbana, moradia. Vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à moradia como direito de todos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito à casa própria. Entenderam, pessoal? E aí eu coloquei outros temas aqui: alfabetização, segurança, tabagismo, arte e cultura. Qualquer tema do Enem se encaixa nessa introdução, ou seja, nessa referência externa coringa. Aqui não estamos com a introdução completa, estamos apenas com a referência externa completa e coringa. Então fica essa dica para vocês, certo, pessoal? Eu usaria tranquilamente a Constituição Federal, galera, é ótima. Professora, garante 1000 pontos na redação? Com certeza. A banca valoriza isso? Sim, com toda certeza, pessoal. Mais uma referência externa. Eu coloquei aqui exemplo 1, mas na verdade é exemplo 2, tá, pessoal? Referência Coringa 2. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação, tema, à educação e ao bem-estar social. Entretanto, no Brasil, percebe-se que não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito à formação educacional dos autistas, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à formação educacional dos surdos, tema que já caiu no Enem em 2017. E aí, galera, o que acharam? Vamos pensar aqui em outro tema para usar essa referência externa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à saúde e ao bem-estar social. Entretanto, no Brasil, percebe-se que não há o cumprimento pleno dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde. Pronto. Pessoal, temos aqui a mesma possibilidade do exemplo anterior, ou seja, os mesmos temas que eu usei ali no primeiro exemplo, nós podemos usar aqui também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é sim uma referência externa muito coringa que nós podemos utilizar na introdução para gabaritar o Enem. Bora para a referência 3? Então vamos lá. Usamos uma lei, usamos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou colocar agora uma obra, pessoal, uma obra excelente que vai ajudar muito neste momento aqui de referência externa. Bora lá. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lilian Schwartz e Heloísa Starling apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Não obstante, embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Tal fato é evidenciado principalmente no âmbito, complete o espaço com o tema. No âmbito do quê? Da formação educacional dos autistas, da alfabetização, do tabagismo, da violência contra menores.
que mais? Da saúde, da moradia, da segurança? Vejam, meus bravos e incansáveis estudantes, mais uma introdução, mais uma referência externa que você pode encaixar qualquer tema. Se você está pensando o que é, afinal de contas, o que significa idiosincrasias, significa a individualidade, significa a subjetividade, as características de um povo, das pessoas dessa sociedade, ok? Muito boa essa referência. E aconselho a fazer a leitura dessa obra também, tá bom, galera? Referência Coringa 4, pessoal. Como vocês viram, a professora não mudou ali o exemplo do slide. Acontece, tá, gente? Acontece. Vamos lá. Coloquei agora aqui o pensamento de um filósofo, né? Coloquei aqui uma frase de um pensador para que a gente também utilize como referência externa Coringa. Bora lá. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Olha que interessante, pessoal. Olha como que é possível fazer uma reflexão e uma análise sobre essa citação e encaixar em qualquer tema. Vou ler novamente. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia a analisar o descaso em relação à formação educacional dos autistas, à alfabetização, ao tabagismo, à exploração sexual de crianças e adolescentes, que mais, pessoal? Aos maus tratos aos animais no Brasil. Basta completar o espaço com o tema. Também é uma referência externa Coringa, pessoal, ok? Gostaram dessa referência? Nós já estamos na referência 4. Qual delas vocês gostaram mais? E aí? Contem para mim, depois coloquem lá nos comentários, tá bom? Vamos para a nossa última referência? Bora lá. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil, esse conceito não é plenamente efetivado. No que tange, complete com o tema, no que tange a formação educacional dos autistas, no que tange os maus tratos aos animais, no que tange a alfabetização, a moradia, a saúde, a segurança pública. E aí? Ou seja, pessoal, todas essas referências externas são abertas, são passíveis de debate e reflexão. Por isso, elas se agregam muito bem a qualquer tema. E é por isso que você pode levar qualquer uma delas memorizada ali, bem estudada, bem consolidada, para chegar na hora do Enem e utilizar na introdução. O que eu aconselho, pessoal? Se você estiver em casa agora, tá me ouvindo, né? Vocês perceberam que eu fiz a leitura de cada uma das introduções. Vai ouvindo, assim, sabe? Se você estiver assistindo pelo celular, coloca o fone de ouvido e passa o dia aí ouvindo. Vai fazer uma caminhada e fica ouvindo, vai limpar a casa e fica ouvindo. Ouçam a minha leitura das introduções. Isso vai ajudar a memorizar e vai ajudar vocês a produzir uma boa redação. Bora relembrar, então? Referência externa Coringa, tema, e aí a gente só vai precisar de uma tese Coringa, que, como eu já disse, vai acontecer, eu prometo para vocês. Até coloquei aqui, cadê a tese Coringa? KKK, né? Calma, pessoal, próxima aula tem a tese Coringa. O que a banca vai olhar na referência? Galera, a banca vai olhar se a referência externa tem relação com o tema, ok? Coloquei referências externas muito boas que trazem essa consistência e coerência ao tema. Quais são os erros que mais penalizam a referência? São aquelas referências externas que forçam a barra, que não tem nada a ver com o tema, e aí você fica ali tentando de todo jeito forçar a situação. Não vai rolar, a banca vai perceber e vai te penalizar. Como não errar? Vá para a redação com uma referência externa Coringa, que daí não tem erro, né, galera? Aí é sucesso, ok? E aí, meus queridos, o que vocês acharam? Estão mais preparados do que nunca? A aula ajudou vocês? Espero que sim. Então, galera, bora lá, assistam novamente, façam esse exercício,
memorize essas referências externas, que eu prometo para vocês que na próxima aula eu volto aqui com teses coringa, que eu tenho certeza que vão ajudar muito na hora da redação, tá bom? Galera, um grande beijo para vocês e até a próxima.